Oi, família cósmica, meu nome é Jess Leal, nessa encarnação, e hoje vou falar sobre a busca da verdade e da unidade, que são duas coisas que, como sempre, não vamos achar fora, são coisas que a gente só pode achar dentro. No vídeo em espanhol, eu fiz esse vídeo aqui, eu estou traduzindo agora, porque após de eu publicar o vídeo do Colón, eu tive algumas respostas de pessoas que não gostaram desse vídeo. Então, eu também, no princípio, publiquei um vídeo de um cabalista, que o nome dele é Mario Savan, mas ele fala em espanhol, então vou utilizar conceitos que ele utilizou nesse vídeo para explicar agora. Então, o que ele falou foi que a sociedade toda vive em constante autoengano. Mas o místico, a pessoa que está se conectando com a espiritualidade, está procurando a verdade, a interna verdade. Então, a sociedade vive em esse autoengano e, de algum jeito também, está vivendo na loucura. Mas quando tem uma pessoa que está se conectando à espiritualidade, ao seu espírito, à sua parte divina, e está procurando a verdade, a sociedade desloca essa loucura para quem procura a verdade. Então, o místico fica muito marginal. E isso é uma verdade. Quanto mais você procura a verdade, a sociedade mais afasta você. Então, isso estou falando porque se precisa também valentia para fazer esse caminho, o caminho de achar a verdade dentro. Porque tem muitas pessoas que vão rejeitar tudo isso. Vão rejeitar você, vão rejeitar que você fale a verdade, a sua verdade. E como todos já sabemos, na lei do espelho, quando eu estou rejeitando uma coisa e causa alguma coisa dentro, ira, tristeza, ou que seja, é porque eu estou me refletindo nisso. Então, é importante dizer que eu entendo muito bem porque tem muitas pessoas que não gostaram desse vídeo, e agora eu acho que para o povo brasileiro esse vídeo que eu vou fazer agora tem mais, como dizer, tá, é mais atual ainda que quando eu fiz para um canal em espanhol, porque temos uma programação tão grande de... quero dizer, desde que temos 7 anos até que temos 17, 18, na escola fala a mesma coisa cada outubro para nós, sobre o Colombo, de como ele veio e escravizou nativos e toda aquela história que todo mundo conhece. Mas a escola não foi feita para educar crianças, a escola foi feita para as crianças se encaixar quando forem maiores no sistema, e o sistema foi feito para nós ficar dormidos, para nós não perguntar qual é o propósito de nós, para que estamos aqui, que é a evolução, todas essas perguntas que a gente faz quando aconteceu o despertar espiritual, que eu acho que não é um despertar, realmente é só uma mudança de percepção, porque o verdadeiro despertar é quando a gente já está na iluminação total, quando já compreendemos todas as verdades, porque sempre vamos ter que despertar um pouco mais. Então eu não acho que dar conta que essa realidade não é tudo o que tem é ficar desperto. Esse é somente o princípio. Então, eu falei e também fiz esse vídeo porque eu também falei muitas vezes que a verdade é uma coisa que precisa muita valentia e muita amorosidade para falar. Porque quando nós estamos
sendo e falando a nossa própria verdade, ainda se a sociedade não gosta. Estamos na generosidade de oferecer para os outros simplesmente o que somos. Não estamos acomodando as coisas só para agradar um pouco mais as pessoas. Então, ser verdade, conectar com a nossa própria essência, é um trabalho, uma labor muito difícil, muitas vezes. Porque para quem fala a verdade, também tem que se enfrentar com a própria verdade. E a própria verdade tem muita sombra também. Nós somos somente luz. Então, o que aonde estou indo com tudo isto? Eu falei disto porque as ditaduras que em toda a América Latina a gente viveu, a humanidade tem feridas que ainda estão presentes. Por exemplo, a ditadura, por exemplo, o Holocausto do Hitler na Alemanha, as guerras, essas feridas ainda continuam aí porque estão se repetindo mesmo. Então, o patrão repite porque a gente não aprendeu a lição. Isso aqui é muito importante dizer. Então, eu falo disso porque nesse vídeo muitas pessoas estavam com ira porque é como se os nativos foram as vítimas e sofreram porque os colonizadores vieram para a América Latina. E, se bem parte dessa história é verdade, porque muitos deles chegaram aqui a partir eu não acredito que o Colombo não fez isso, mas sim teve outras pessoas que mataram eles, que escravizaram eles. Então, é verdade que essa história aconteceu. Mas tem muitas coisas ruins que têm acontecido na humanidade. E todas essas coisas, tudo caos, eu já expliquei isso. Desde a coerência energética, são coisas produzidas por todas as ações egoístas de cada um de nós. Tudo o caos que tem no mundo é um produto das ações egoístas de cada ser humano que tem nessa terra. E me acreditem que o desejo egoísta vai se utilizando cada vez mais. Ainda se a gente vai evoluindo, sempre temos que estar observando as ações e os atos que temos com outros. Porque muitas vezes achamos que não estamos sendo egoístas, mas estamos. Eu já falei disso no vídeo do ausência de limites saudáveis. Como muitas vezes pensamos que estamos ajudando outras pessoas, mas estamos fazendo uma ação egoísta. Então, eu falo disso porque vou colocar um exemplo também com minha vida individual. Eu já contei no segundo vídeo desse canal minha história, como é que eu estive na distorção também, numa parte da minha vida, como eu me perdi, fiz muitas coisas das que não estou orgulhosa e esteve na escuridão total, numa parte da minha vida. Mas foi parte para que eu dera conta de tudo isso e começar o meu caminho espiritual. Eu teve que descer para o inferno mesmo, porque o inferno é uma coisa que a gente vive nesse mundo. Não uma coisa não um lugar onde nós vamos quando vamos morrer. O inferno e o paraíso são coisas que a gente vive nesse mundo, nessa vida. O inferno é uma estadia mental. Então, eu teve que descer no inferno para entender que essa era a minha criação, que eu estava fazendo da minha vida tudo isso e que eu não era uma vítima, porque eu poderia ter ainda
Poderia ter falado que eu passei por abusos sexuais, que eu não teve pai, que minha relação com a minha mãe era muito ruim, muitas coisas para ainda continuar desse jeito. Mas eu só tomei minha responsabilidade para mudar minha vida e continuar. E eu não estou falando que todo mundo tem que ser rapidinho, cada um tem seu tempo, é um processo. Eu não estou fazendo esse tipo de julgamentos. Mas o que estou querendo dizer com tudo isso é que toda essa escuridão, todas essas experiências que eu vivi quando era uma adolescente, quando em muitas partes da minha vida, mas foi mais que nada na adolescência, foram parte do meu caminho e eu não poderia fazer nem isso, não poderia estar falando para ninguém, não poderia compartilhar nada aqui, hoje, aqui agora, se eu não tivesse passado por tudo isso. Então, quando vemos, esse é um exemplo simplesmente, e eu até posso agradecer, e eu sempre falo que agradecer só vem, o agradecimento, a gratidão só vem quando a gente compreende por que atravessamos tudo isso. E eu posso agradecer agora muitas coisas que eu passei, muito difíceis. Por exemplo, eu posso agradecer ter estado com um narcisista. Ainda a relação fora a pior que eu experimentei na minha vida. Mas tomou muitos anos para mim ficar nesse estado. Claro, não foi fácil. Então, o que acontece com a humanidade? Esse aqui é um exemplo individual. Também tem outro exemplo que eu falei no outro vídeo, daquela mulher que esteve no maremoto com sua família, e quando a entrevistadora perguntou para ela o que sentiu com tudo isso, ela falou que foi um presente, que o maremoto foi um presente. Então muitas pessoas ficaram agressivas nos comentários. Eu sempre leio porque gosto de ver as ressonâncias das pessoas, e muitos deles falavam que foi um presente porque ela sobreviveu, mas se ela tivesse morto, então falaria outra coisa, sei lá, projeções das pessoas. Mas essa mulher, eu realmente acredito como isso foi um presente para ela. Porque tem muitas coisas na vida, tem muitos acontecimentos que podem ser muito difíceis de atravessar, mas se nós aprendemos a lição que isso tem para oferecer, nós, porque as lições não somente vêm da dor, também podemos aprender do amor, mas quando vem da dor, quando temos que aprender do dor, é porque não tem outro jeito. É só o que a alma encontrou para aprender essa lição. Então, com a humanidade acontece a mesma coisa. Então, por que estamos repetindo os mesmos ciclos no 2023? Porque ainda não compreendemos a lição e porque ainda sentimos que tem uma parte da humanidade que é mais vítima que outras. Aqui não tem nativos vítimas, não tem nem brancos, nem pretos, nem crianças, ninguém é vítima. O que somos é responsáveis da criação da realidade coletiva. Então, se realmente queremos mudar e não ficar somente reclamando para o mundo fora mudar, temos que fazer a mudança desde dentro. E o perdão, e eu já fiz um vídeo disso, o perdão é a parte mais importante para isso, porque se não podemos achar o perdão dentro para certas situações, e eu sei o difícil que é fazer isso, o perdão para pessoas que fizeram dano para nós. Mas se não fazemos, vamos ficar estancados. A evolução vai frenar mesmo. E isso acontece também no coletivo.
Porque quando as pessoas ainda continuam falando que por exemplo, nas ditaduras, que aqui na Argentina teve muitas, mas é uma coisa que aconteceu na América Latina, mas aconteceu porque os poderosos sabem muito bem o que essas terras significam no futuro. Temos que lembrar disso. Eu já fiz muitos vídeos falando do processo planetário e de como a América do Sul vai ser as terras que recebam muitos irmãos de todo mundo. Então, isso aqui não é uma casualidade, porque as casualidades não existem. E todas as coisas que têm acontecido aqui, todas as manipulações que fizeram no povo, é porque o povo ainda tem muitas feridas com as que podem ser manipulados. Eu falei disso no vídeo da polaridade feminina, no movimento feminista, e como que o abuso sexual, os abusos, fizeram disso uma ferida para as meninas poderem ser manipuladas. Então, é a mesma coisa com o povo. É a mesma coisa. Então, se a gente ainda não entende por que as ditaduras aconteceram, porque o inimigo, o que a gente vê às vezes como inimigo, os psicópatas que estão manipulando aquelas coisas, realmente estão para nos ajudar a ver nossas próprias feridas. Eu sei que é difícil olhar desse jeito, mas se não aprendemos do perdão, não vamos transcender essa situação. E aqui, na política, também fiz um vídeo de como reconhecer líderes após a queda do sistema. Aqui na política, agora, não tem pessoas com boas intenções de dar ao povo. Esse sistema é um nido de rato e já não tem mudança. É por isso que temos que soltar o sistema velho, o velho paradigma, e começar com a criação de outra coisa, porque os psicópatas não mudam, eles não querem mudar. Então, tentar mudar os sistemas desde dentro é totalmente ridículo. O que podemos fazer é criar coisas novas e soltar, deixar de obedecer ordens que vão em contra do amor, em contra do fazer bem a outros, em contra de a nossa própria saúde, deixar de obedecer o sistema que faz nos acreditar que temos que seguir suas ordens. Não é verdade? E com isso eu não estou falando de ir quebrar coisas na rua, reclamar. Todas essas coisas não são desde o amor. Todas essas coisas são coisas feitas desde o egoísmo. Mas o ciclo repite porque não aprendimos a lição e todavia e ainda continuamos vendo certas pessoas, certas situações como os inimigos. Eu já falei recém com minha própria vida, como aquelas pessoas que me fizeram dano me ensinaram lições, porque minha alma escolheu tudo isso. Então, coletivamente, também temos lições que aprender. E não vamos aprender se ainda continuamos pensando que tem uma porção do mundo que é mais vítima e que todos os demais são os inimigos. Isso não vai passar porque continuamos na divisão. Não entendemos que tudo está conectado, que todos nesse mundo estamos conectados, que não tem pessoas que estão por em cima ou por embaixo. Porque quanto mais a gente continua com essa programação, por exemplo, para o povo da gente preta, que para mim são pessoas, eu já nem falo de tal qual, pessoas, seres humanos. O cor da pele não tem nada que ver para mim, mas
se fala muitos, que eles são um povo que está desprotegido ou que são vítimas de agressão de outros, de discriminação, mas tudo isso é uma parte da humanidade. A humanidade que discrimina, a humanidade que rejeita, a humanidade que é agressiva, é a humanidade egoísta. Então é por isso que temos que mudar dentro. Porque tudo que o trabalho, toda a labor que nós fazemos, vamos com certeza a expandir nos outros. Mas se ainda continuamos pensando que essas pessoas são mais vítimas, então deixamos que essa programação continue e não está beneficiando para essas pessoas também não. Então aqui não tem vítimas. Aqui o que temos é a responsabilidade de mudar esse mundo, mudando nós dentro, mudando as nossas próprias ideias, porque essa criação é mental, essa realidade é uma ilusão, realmente. Então, nós temos que mudar desde dentro, realmente. Os pensamentos com teu irmão que tá na frente, com tua família, com as pessoas que estão no redor. Tudo começa com nós. Isso aqui não é uma história utópica, é realmente assim. Porque se não fosse assim, as coisas já teriam cambiado, já teriam mudado, mas não. Continuamos repetindo os mesmos ciclos e é por isso que o processo planetário é do jeito que é. É por isso que eu expliquei como o Parravicini descreve o final desse mundo conhecido, porque na verdade é o início do mundo novo. E o final dos tempos é desse jeito porque ainda não aprendimos a lição. Não aprendimos. Estamos repetindo uma e outra vez. Aplaudindo presidentes porque são agressivos com os criminais, quando os criminais são produto da sociedade. Não entendimos que tudo está conectado aqui, tudo. E que as pessoas que estão mostrando a sua escuridão, as pessoas que fazem coisas muito ruins, que matam outros, são um produto da nossa própria sociedade. Os psicópatas estão aí porque ainda servem para a gente evoluir. Nós podemos fazer que eles não sejam mais um sistema evolutivo para esse mundo. Mas o perdão é bem importante. O perdão é bem importante e a responsabilidade de que as ditaduras passaram porque porque o povo tem um grande problema com a própria autoridade, não a autoridade que vem de fora. É porque ainda estamos procurando pais e mães nos presidentes. É porque ainda não sabemos como nos responsabilizarmos de nós mesmos. Como ser nosso próprio pai e nossa própria mãe. É por isso que estamos projetando os pais nos presidentes, pedindo para eles que, por favor, deem uma coisa que a gente não se sabe dar sozinha. É por isso que muitos ainda não gostam do sistema, não gostam de fazer todos os dias o mesmo, pensam que a vida é ir para trabalho e depois morrer, e sair o final de semana e tomar 2 cervejas ou mais. Mas essa não é a vida. Essa não é a vida. Temos uma capacidade de fazer uma coisa muito maior, muito melhor. Mas o sistema gosta de que a gente acredite nisso e a gente gosta de acreditar também numa parte da vida. Porque é muito mais cômodo, muito mais fácil não ter que nos fazer perguntas. Evoluir não é um caminho fácil. E achar a verdade dentro é uma das coisas mais difíceis que vamos fazer. Porque a verdade é olhar a nossa própria cara, nosso próprio rosto, a nossa própria essência de verdade e vamos ver muita escuridão também dentro.
É por isso que muitas vezes projetamos de fora. Ele é o ruim, ele ou ela é o inimigo. Mas o inimigo sempre esteve dentro. O inimigo é uma parte de nós mesmos. Não está fora. E quando eu mais sinto ira com outro irmão, ainda não esteja de acordo com as coisas que ele pensa, mas estou fazendo uma projeção do inimigo, porque quando eu não estou de acordo com uma pessoa, simplesmente não estou. E já não tenho por que acreditar a mesma coisa. E para mim acontece muito porque eu acho que minhas ideias muitas vezes não são aceitadas pela sociedade. Mas eu continuo falando a minha verdade de igual jeito, porque eu acho que isso é o melhor que posso fazer por mim mesma e também pelas pessoas. Para só me rodear de pessoas que sabem o que realmente sou. Então, ninguém que veja esse vídeo aqui vai ficar olhando outros vídeos se não gosta do que eu estou falando. Muitos ficam igualmente porque quando eu não gosto de uma coisa, isso pode causar rejeição, medo e também obsessão. Então, se realmente queremos mudar o caos do mundo, temos que começar deixando de fazer atos egoístas e deixando de pensar que se queremos mudar realidades para outros irmãos, para os nativos, para as mulheres, para as crianças, para todo mundo, porque realmente o sofrimento não é uma coisa que só acontece para uma parte da humanidade. O sofrimento parte do ego e também muitas experiências são escolhidas pela alma. Com isso não estou falando de que eu não tenho vontade de que o mundo mude para todos. Mas muitas experiências são uma escolha. Eu já venho falando disso em muitos vídeos. Então, não podemos continuar pensando que desse jeito para certas porções da humanidade, porque ficamos criando essa realidade para eles também. Tudo que nós vamos pensando coletivamente, todas as ideias que ficam nas mentes, eu também já falei disso antes, ontem, no vídeo da música e das artes, tudo que coletivamente invocamos com a nossa mente é uma criação dessa realidade. Então, tudo que aconteceu alguma vez e trouxe a gente até aqui, tem que ser uma lição para não repetir. Mas só temos que olhar a realidade para ver se realmente aprendemos. Eu acho que não. Então, galera, a verdadeira mudança e a verdade só é uma coisa que vamos ter que expressar desde dentro. E a unidade também. Não tem unidade fora se ainda não podemos ser amigos com nós mesmos. Se nós continuamos tratando nós como os inimigos, se nossa mente, se ainda não podemos ficar um pouco mais alinhados com nossa própria mente, e se ainda não aceitamos que as situações difíceis que a humanidade atravessou foram parte. E que continuar olhando para outros como os inimigos. Eu estou falando do Hitler mesmo, que eu já falei que é um psicópata, que foi um psicópata. Mas foi um psicópata que a humanidade precisou para continuar evoluindo. Para saber que se continuamos deixando o poder para o sistema,
vão manipular desse jeito. Então, quando nós estamos negados a olhar para a própria sombra, a própria escuridão, a escuridão se torna muito maior. Muito maior. Só para que nós demos conta. Mas se ainda sentimos ira, eu já falei também como é operativo com os psicópatas, se ainda sentimos ira, ainda sentimos raiva, ainda sentimos tristeza com tudo isso, é difícil que eles desapareçam do campo. Para realmente fazer eles desaparecer, temos que curar tudo. Todas as emoções que ficam descendo a nossa vibração. E eu sei que é difícil. Essa parte acho que é a mais difícil para a humanidade. Mas não é impossível. Então, galera, valeu. Nos vemos amanhã. Tchau, tchau.